Torcedor, vitória do Brasil sobre a Croácia. Difícil essa seleção da Croácia, viu? Achei que a gente ia empatar de novo, né? Ou perder como na Copa. Mas dessa vez o Brasil conseguiu uma boa vitória, um bom jogo do Brasil, ainda mais no segundo tempo, depois da entrada do Henrique. A Croácia se perdeu bastante depois que o Modric saiu. O Modric, pra mim, com 50 anos de idade, joga bola demais, cara. Se ele quisesse vir pro São Paulo do jeito que tá hoje em dia aí, pelo amor de Deus, cara. O cara é craque, né? O cara é genial, o cara jogando bola. E eu acredito que depois que foi tirado ele, a Croácia ali se abriu, acho que perdeu bastante meio de campo. E o Brasil fez um bom jogo ali, tá? No primeiro tempo foi um jogo bom, foi um jogo lá e cá, eu acho. Oportunidades da Croácia, oportunidades do Brasil. E o Brasil começou vencendo com uma jogadaça. Matheus Cunha lançou a bola ali. Meu, foi realmente parecido com a camisa 10. Lançou a bola pro Vini Júnior. O Vini Júnior errou o drible ainda, né? Mas no final consertou. Deu um corte, foi 3 jogadores para a linha de fundo, cruzou pro Danilo. O Danilo jogou um bolão. Danilo ex-Palmeiras, Botafogo agora. Pra mim, o Danilo joga muita bola. É até um pecado esse cara tá no futebol brasileiro, nem porque tá no Botafogo, mas podia estar no Palmeiras, seja onde for. Mas é um cara que joga muita bola, um volante de marcação. Ele tá chegando muito bem à frente hoje em dia, coisa que não fazia na época de Palmeiras. Hoje em dia tá chegando à frente, sabe fazer gol, sabe chutar, hoje cobra falta, então é um cara bem completo. E fez o primeiro gol, uma jogadaça do Brasil mesmo, um contra-ataque ali. E a partir dali o Brasil até controlou melhor o jogo. E praticamente logo em seguida ali o Brasil ele toma o gol da Croácia. Eu falei, será que vai de novo? Segundo tempo e tudo mais, será que a gente vai empatar, vai perder de novo com eles? Porque a Croácia é um pé no sapato do Brasil, né? E pra mim eu acho que as mexidas do Ancelotti fez todo efeito no Brasil. Colocou colocou o Danilo, eu achei que começou mal, mas colocou o Ryan, colocou o Henrique, colocou o Igor Thiago, colocou o Martinelli. Eu acho que o time ele deu uma boa mexida no time, o time mudou a cara, ficou mais leve, mais rápido. Eu acho que o time jogou bem melhor do que jogou no primeiro tempo. E numa jogadaça ali do Henrique, que conseguiu sofrer o pênalti no cara, o cara foi bem sub-20 ali, o cara não prestou atenção. E eu achei até bacana a atitude do Henrique, né? O Igor Thiago, ele é um exímio batedor de pênalti, né? Na Inglaterra ele tá com 7 gols de pênalti, né? Na Inglaterra ainda, não é qualquer campeonato. Então achei legal a atitude do Henrique, ele sofreu pênalti, foi humilde de reconhecer que o cara tá na frente e escutou as ordens também do treinador que veio do banco, né? Como o Ancelotti tinha pedido. Bateu super bem o pênalti no cantinho ali, tirou do goleiro, sem chance nenhuma. 2-1, e eu acho que o Brasil a partir dali deslanchou. E no contra-ataque de novo, o Henrique, uma baita jogada do Henrique, tocou de 3 dedos ali pro Martinelli. O Martinelli nem pensou muito, deu um toquinho pra frente, chutou de esquerda. E a posição dele, eu acho que ele tem que jogar de ponta. O Martinelli é muito bom, tem que jogar de ponta ali, que a posição dele, no primeiro jogo ele jogou ali como falso 9, né? Acho que não foi bem, mas na posição de ponta ele joga muito, de ponta ele é rápido, habilidoso, né? O Martinelli. E fez o terceiro gol, a partir dali fechou o caixão praticamente. O Brasil conseguiu uma boa vitória contra essa difícil, essa Croácia. Foi um ótimo teste, eu acho que o Ancelotti com muitos jogadores aqui. Eu acho que a partir dali eu acho que ele vai conseguir montar uma lista bacana. Tem jogadores para mim que praticamente garantiram. O Luiz Henrique jogou um bolão de novo. O Danilo, o volante, para mim garantiu também vaga na Copa. O Henrique nesse finalzinho deve ter garantido também uma vaga na Copa. O Martinelli eu acho que já está já. Mas alguns jogadores ali que tinham algumas dúvidas, ainda mais nesse final conseguiu sanar bastante coisa. Na minha opinião, de todos esses jogadores aí, ainda mais atacante, o Henrique tem que ser titular, mesmo ele jogando no campeonato francês ali, que é fraco, né? E ele tá levando praticamente o Lyon nas costas. Mas para mim, dos atacantes é o cara mais técnico, né? O cara que ele é forte, ele consegue. Você pode ver o pênalti dele, ele colocou o corpo na frente do cara, o cara derrubou ele. E você vê o outro lance, né? Deu de 3 dedos pro Martinelli, um bolão. Ele não é fominho, ele também, então isso é importante. E o Brasil fez um bom jogo. O Ancelotti acho que fez bem de testar praticamente todos os jogadores, só não testou o goleiro Hugo, que pra mim dos goleiros também tá uma incógnita gigantesca, né? O Bento falhou no gol ali foi uma falha ali da zaga, né? Junto com o Bento, foi um bate-cabeça, o Danilo tinha acabado de entrar também, então acredito que no gol pra mim é uma grande incógnita que a gente não sabe como vai chegar o Alisson até lá, e pra mim o Alisson na seleção é um cara que também nunca convenceu tanto assim, né? Mais do que temos é o melhor, né? Mas foi um bom jogo da seleção, tá bom? Foi um bom teste. O Ancelotti entrou com o time com o Bento. O Bento pra mim foi
durante o jogo foi bem, mas acho que falhou no gol junto com a zaga, foi um erro triplo ali, erro de comunicação, saiu estabanadão na bola, né? Mas pra mim o jogo dele sim foi um jogo ok, mas não passa segurança. Não sei pra vocês, mas pra mim não passa segurança nenhuma o Bento. Então, mas foi um jogo ok, tá? O Ibañez pra mim acho que foi uma grata surpresa, nunca tinha visto ele atuar de lateral, sempre vi de zagueiro. E atuou bem de lateral, tá? Eu acho que as opções que temos, cara, pra mim o Wesley é um bom jogador, mas até agora também não convenceu na seleção. Acho que dos laterais que temos ele é o melhor. Mas o Ibañez foi bem de lateral ali, supriu bem a posição ali. Acho que foi bem defensivamente, no ataque também não comprometeu. Mas é um zagueiro, né? Acho que a gente tem que ter um lateral ali ofensivo, um cara que vai dar aquele desafogo num jogo difícil. Ou um lateral também que marque, né? O Ibañez marca bem, mas não ataca bem. O Wesley ataca bem, mas não marca bem. Aí fica essa coisa, né? Mas vamos aguardar aí para ver se vai ter mais opções até o final, né? O Lucas Ramon, não porque eu sou São Paulino, mas um cara que continuar jogando a bola que tá, não deve nada para nenhum outro jogador. Então vamos aguardar. Entrou o Danilo pra mim, cara, não tinha que mais jogar na seleção, na minha opinião, um cara que já passou a fase, né, assim como o Alexandre, alguns outros jogadores já passou a fase, pra mim o Danilo é um deles, é um cara que já tá lento, é um cara que é reserva do Flamengo, tudo bem que fez o título agora da Libertadores, mas é um cara que pra mim não convence mais, e pra mim farou no gol junto com o Léo Pereira, perdão, junto com o Marquinhos. Marquinhos pra mim é o melhor zagueiro que temos. Acho que ele, Bremer e o Gabriel Magalhães está garantido na convocação, os três. Tem que ver essa quarta vaga, tem bastante opção. Tem o Murilo no norte, pra mim, que é um baita de um zagueiro, que eu não sei como o Ancelotti não levou. Tem o Beraldo, né, que foi cogitado algumas vezes, mas tá na reserva. O PSG é um cara também que está ficando acomodado, que é um baita de um zagueiro. Então temos algumas opções ainda. O Léo Pereira correndo por fora também. Não levaria o Léo Pereira, tá, para a seleção. Para mim um ótimo zagueiro, nível futebol brasileiro, mas fora do Brasil, para mim, tanto é que até hoje não foi para fora, né? Então é um cara aqui pro futebol brasileiro que é de São Paulo, mas para jogar na seleção tem que ter um pouquinho mais de cacife. E eu acho que a quarta vaga vai ficar por algum desses que eu mencionei, né? Mas hoje eu acho que ele fez um bom jogo. Não foi tão, pra mim, na contra a França foi horrível, mas foi até um bom jogo. Eu acho que o Marquinhos dá uma segurança maior, né? Douglas Santos e depois o Kaique Bruno. Pra mim os dois é algo com salsicha. Pra mim o Kaique Bruno é até melhor que o Douglas Santos. Mas não convence, cara. A gente tá sem lateral, né? Não vai também. Pra mim o Douglas Santos ele é muito burocrático, né? Talvez tenha até o Caio Henrique que tá no Mônaco, né? Que é um bom lateral, mas também tá meio sumido. Mas a gente tá carente de lateral. Acredito que tanto na direita, para mim vai ser o Militão, acho até. Tem até essa quarta vaga dos zagueiros que você tá no Militão. Eu acho que o Militão corre mais para ser lateral direito, para fazer uma baita falta. E na lateral esquerda talvez seja o Douglas Santos mesmo que vá, mas o Kaique ele é bom jogador. Para mim ele joga até melhor que o Douglas Santos, mas o Douglas é mais vantagem que atua na Europa faz bastante tempo. Tem a questão da marcação dele que é boa, mas o ataque eu acho que deixa a desejar bastante, tá? Mas não foi uma partida ruim dos dois, não. Eu acredito que os dois foram bem, realmente a água que só não aconteceu nada demais. Mas acredito que essa segunda vaga aí da lateral esquerda também tá em aberto ainda, tá? Casemiro representou o Fabinho. Para mim o Casemiro é titular absoluto, tem que ter um cara desse na seleção. Para mim eu acho que todo jogador que é craque tem que estar na seleção, isso independente da idade. Você vê o Cristiano Ronaldo, o próprio Messi, você vê vários jogadores, um pouco o Modric, com alguns 50 anos deitando ali no meio campo da Croácia. O craque tem vontade, atividade, tem que ser convocado. Lógico que se o cara não estiver jogando nada, estivesse lá em declínio, reserva da reserva da reserva, mas se o cara tá conseguindo atuar, tá atuando ali 90, 45 minutos, seja o que for, pra mim tem que tá jogando. Então pra mim o Casemiro é titular, ele tá naquela fase de declínio técnico mais, né? Mas pra mim é um cara que controla o meio de campo. Eu acho que o Fabinho entrou bem, mas cabeça de área tem que ser o Casemiro 100%, até porque ele tem uma saída de bola muito boa, né? Ele consegue achar os passes ali, então pra mim o Casemiro é titular, tá garantido na Copa. O Fabinho é incógnita, pra mim entrou normal também, no Federer, enfim, não aconteceu nada demais com ele. Eu acho que Copa eu acho que vai ser um pouco mais complicado, só se o Ancelotti quiser levar um pouco mais de experiência, né? Mas que o Fabinho também é um bom jogador, mas acho que pra Copa eu acho que não vai, tá? O Danilo representou o Andrei. Pra mim os dois tá na Copa, o Danilo principalmente. O Danilo é muito bom jogador, é um cara que eu não sei como não tá na Europa, tá no futebol brasileiro ainda. Isso depende, porque ele tá no Palmeiras, Flamengo, tá no Botafogo agora, mas é um cara que é muito acima da média, ele bate, falta bem, ele é um cara que ele desarma, hoje em dia ele
tanto é que no Campeonato Brasileiro ele tá voando, fazendo vários gols no Campeonato Brasileiro. É um cara que pisa na área hoje em dia muito, é um volante leve, marcador. Então, para mim, esse cara tem que estar na Copa. Até talvez essa dupla ser titular, viu? O Casemiro com o Danilo, ficou muito boa essa dupla para mim. E o André também, mas o André é um cara também que tá tendo oportunidades, mas é um cara que não, sabe, não acontece muita coisa e tudo mais. Não sei, até hoje, até agora não consegui ver futebol, assim. Também é um bom jogador, mas não vi nada demais ele assim. Por enquanto eu acho que o Danilo, nesse período que atuou muito melhor que ele, tá? Luiz Henrique, esse pra mim também tá na Copa, talvez. O pessoal fica falando que ele é o 12º jogador do Ancelotti, pra mim eu acho que vai ser titular. É um moleque que é muito diferenciado. É outro também que eu não entendo como tá no Zenit, pra mim. É um cara que tinha que estar atuando no time, pelo menos na Premier League ali, ou no futebol espanhol. Ele é muito bom, habilidoso, rápido, é um cara que é inteligente jogando bola. Ele não é um cara que dribla sem objetividade. Tem aqueles caras que dribla pra trás, né, tocando pra trás, não, ele vai sempre acima dos caras. Então, pra mim, titular, e vai ser com certeza a atuação de hoje contra a França, vai ser convocado. Entrou o Ryan, não mostrou muita coisa, mas é um moleque muito bom de bola no Vasco aqui, arrebentava no Bournemouth, hoje em dia tá voando também. Então acredito que é um cara também para ficar de olho. Vamos ver como ele vai ficar até o final ali, né, antes da convocação. Tá correndo um pouco por fora também ali, mas é um cara que é muito interessante. Talvez pela força física dele, por ele já tá atuando no futebol inglês, é um cara que eu pensaria em levar também. Mas ainda é uma incógnita totalmente o Ryan, porque ele também tem pouco tempo na seleção. Tá? Matheus Cunha e depois entra o Wendy, que para mim os dois tá na Copa, do Wendy que depois da atuação de hoje tem que estar na Copa, para mim também é titular do Brasil. Eu acho que esses caras aí que não estiver atuando bem, Rafinha, o próprio Martinelli que entrou como titular, né? Alguns caras aí que não estiver atuando bem, para mim tem que ser o Matheus Cunha com o Wendy que é de centroavante. O Matheus Cunha jogou um bolão hoje, para mim tá muito bem no Manchester United também. Então acredito que essa função de camisa falso 9 ali, né? O camisa 10 ali, o passe que ele deu pro Henrique, que foi, perdão, pro Vini Júnior, foi sensacional. Então os dois estão na Copa, o Henrique também garimpou a Copa dele também, com esses dois lances aí agora, garantindo a vitória do Brasil, e para mim foi o melhor em campo. Então, muito bom jogo dos dois. João Pedro, depois entrou Igor Thiago, para mim esses dois estão na disputa, para ver quem vai. O João Pedro eu acho muito bom, mas acho que na seleção também não está jogando tão bem, perdeu muito gol hoje, eu acho, perdeu bastante oportunidade. Mas eu acho que entre ele e o Igor Thiago eu ainda prefiro o João Pedro. Então o Igor Thiago bateu o pênalti super bem. Talvez os dois ali para determinados jogos, né? Pegar um time mais forte, né? Fisicamente. Talvez os dois ali cumpram bem, mas para mim, tanto é que o Ancelotti substituiu um pelo outro, eu acho que ele está pensando realmente qual dos dois vai levar. Para mim, depois do gol do Igor Thiago hoje, o Igor Thiago está um pouco à frente, mas eu gosto mais do João Pedro jogando futebol. Vini Júnior e Martinelli. O Vini Júnior acho que fez o jogo melhor do que o da França, né? Até porque contra pior não dá pra ficar, né? Porque o Vini Júnior contra a França foi uma negação total. Mas acho que hoje ele fez um bom jogo, fez uma assistência ali e tudo mais, mas é um cara ainda que parece que não aconteceu aí na seleção, né? Lembra muito casos como o Ronaldinho, alguns outros jogadores que arrebentavam em clube, chegavam na seleção e jogavam tudo aquilo. Então é um cara também que, mas é tipo, um dos diferenciais do Brasil, né? Então, pra mim é um cara que tem que vai estar na Copa, mas jogou um jogo melhor que jogou contra a França, tá? E o Martinelli, para mim o Martinelli eu acho que também já está colocado, é um cara que é um ótimo reserva, para mim titular não, mas é um excelente reserva para mim. É um cara que ele é lidador, ele sabe fazer gol, mas tem que jogar na posição, né? Eu acho que coloca ele de ponto que ele vai suprir bem, tá bom? E foi isso. Acho que de todos ali, só faltou o Gabriel Sara que não entrou hoje, né? Que para mim tinha que ser testado um pouquinho mais, o Vitor Reis e o Hugo Souza, né? De resto, o Ancelotti conseguiu colocar todo mundo para jogar. Foi um bom teste, acho que tem muito nome ainda para acontecer, tem muita coisa para acontecer. E eu levaria também o Neymar para a Copa. Ele tem que estar na Copa, tem que ser titular. Talvez ali, se caso o Henrique não for, o João Pedro, colocar o Matheus Cunha mais à frente, né? Como um atacante, e recuar o Neymar como camisa 10. Para mim, o ataque da seleção titular tem que ser o Matheus Cunha na frente, o Neymar de camisa 10, o Estevão ou o Luiz Henrique vai ser uma ótima briga, e o Vini Júnior que não tem como escapar do Rafinha e tudo mais. Caso ele volte a jogar bem, briga ali, mas para mim isso tem que ser o ataque titular da seleção, tá bom? É isso, graças a Deus vencemos hoje, pelo menos tirar a má impressão que ficou um pouco, da má impressão que ficou contra a França, mas tem muita coisa para acontecer. Infelizmente essa Copa aí vai ser um pouco complicada para a gente, mas acredito que a gente tem um bom time, tem uma boa seleção, e com todas as peças à disposição, Militão, se caso o Neymar for convocado, entre outros jogadores aí, eu acho que a gente tem tudo pelo menos para fazer uma boa Copa do Mundo
E talvez, vamos ver, né, os confrontos aí, só não pode ter uma seleção tão forte assim, que ainda acho que vai ser um pouco mais complicado. Mas esses times aí como Croácia, os times aqui sul-americanos, eu acho que o Brasil não deve para ninguém, cara. Talvez a Argentina um pouquinho mais à frente, mas a Argentina tá naquela, né, ganhar a Copa do Mundo tá um pouco em declínio também. Então, acredito que o Brasil possa fazer uma ótima Copa do Mundo. Vamos aguardar, em maio vai ter a última convocação, vai ser da hora, então vamos lá, tá bom? Pessoal, quem gostou, curte, comenta e compartilha. Curta lá minhas redes sociais, chama @Café do Morumbi também, tanto a redezinha quanto o Instagram, tá bom? Segue a gente lá, valeu, fiquem com Deus, tamo junto, vai Brasil!